Números, capítulo 20, do verso 1 ao verso 13, diz assim. Quem achou, diga amém. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando espiaram nossos irmãos perante o Senhor. Expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Versículo 13, toda a igreja. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Oremos. Senhor, dá-nos a graça de ouvirmos a tua voz. Opera esse milagre do divino falar com o humano, do sobrenatural agir no meio do natural, do imaterial agir no meio do material. Senhor, permita-nos ouvir a tua voz. Nenhum de nós, Senhor, gastaria tempo para ouvir um homem. Nós queremos ouvir a voz de Deus, e a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós queremos ler a tua palavra, e entender a tua palavra, e ouvir a tua voz pela palavra de Deus. Dá direção aos nossos corações. Traz uma palavra de esperança para nós nessa noite, e alerta o nosso coração para os perigos das oportunidades. Fala a cada um aqui, Senhor, que já construiu a sua história, que está construindo a sua história, que está na sua meia-idade, que tem muito ainda pela frente. Senhor, dá um vislumbre, Senhor, de como caminharmos bem e como nos livrarmos, Senhor, de todas as mazelas do passado, de todas as amarras, Senhor, da nossa história. Faz isso acontecer, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. É o meu pedido, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Poder sentar, irmãos. Como mudar, como transformar sina em oportunidade? Como transformar sina em oportunidade? Bom, primeiro, a palavra sina, ela não tem tanto uso, né, tão frequente no nosso meio. Mas eu quero me explicar. Você precisa entender, para que a gente prossiga. Sina é o destino que não se pode evitar. Sina, uma palavra-prima, por exemplo, de fatalismo. Sina é uma calamidade ou destino inevitável. E, em contraponto, tem a oportunidade. A oportunidade é uma ocasião favorável, um ensejo conveniente, representa qualidade de oportuno. Opa, oportunidade, oportuno, essa é a vez, essa é a hora, chegou o meu momento. Por outro lado, a sina é algo que nos prende, nos amarra e nos define o destino. E ninguém muda, e não dá para mudar isso. Fulano está vivendo a sua sina. Fulano está vivendo o seu destino, que fora forjado no seu berço, que fora, né, construído na sua história, na sua historicidade. Isso é uma sina. Ou seja, nós temos, irmãos, assim,
por assim dizer, três grandes vozes influentes que falam sobre a probabilidade do nosso futuro e da nossa história como seres humanos. Três. Nós temos Karl Marx, que tem, né, tá aí o pai ou um dos pais, né, do marxismo. Ele vai dizer que nós somos fruto do nosso meio social, nós somos fruto da nossa pobreza, ou nós somos fruto da nossa riqueza, nós somos fruto da nossa corrupção social, das nossas relações, né, no meio que a gente vive. Ele vem a dizer aos seus discípulos de que se você mora numa favela ou comunidade e a vala é aberta e a violência é presente, você tem uma sina. Você vai viver também assim, você vai repetir isso e muitas gerações. E, de fato, é uma verdade, né, é inegável que isso acontece com muita gente. Nós temos Freud, né, que é o pai da psicanálise, e ele vai dizer, na sua teoria, no seu enredo, ele vai dizer que você é fruto da sua família. Você é assim porque seu avô foi assim, porque seu pai foi assim, porque sua mãe foi forte, seu pai foi fraco, porque você sofreu isso, porque você sofreu aquilo, porque o exercício da paternidade na sua casa foi ausente, então você é isso. Se você quiser resolver, para acalmar, se você quer resolver isso, você vai ter que ir lá e tirar a pessoa de lá e reestruturar a pessoa para que a pessoa mude. Ou então, para Freud, vai dizer que você vai ter que fazer uma busca lá na sua história e você vai ter que perdoar e se curar e voltar, dependendo da linha que você escolhe, né, da terapia, da psicologia. Então, são teses. Existe uma terceira, que eu não coloquei aqui nome, porque tem vários nomes, são tantos nomes, nome até que eu não consigo falar, que é a questão da genética. Eles vão dizer que você é o que é e vai ser o que é e você está assim por causa da genética. Foi uma herança genética que você recebeu, e por isso que você é desse jeito, por isso você trata a tua esposa assim, por isso você trata teu filho assim, porque é a tua genética. Você trata teu marido assim porque é uma genética, você recebeu isso. Então, são teorias, não se esqueça desse nome, são teorias dizendo que nós estamos fadados a uma sina onde nós somos o que somos porque para Freud uma coisa, para Karl Marx outra coisa e para os geneticistas outra coisa. Então nós somos o que somos. E se pensa assim. Há um pouco de verdade nisso. Eu tive contato, assim, a minha memória não é tão boa para ir lá atrás, mas de 8 a 10 anos de idade, de 9 a 10 anos, de 9 a 11 anos de idade, eu tive contato frequente, não de uso, mas de assistir maconha e cocaína dentro da minha casa. Então, de 9 a 11 anos de idade, meu pai falecido, né, não biológico, mas o que ele me criou entre 9 e 11 anos de idade, e ele usava maconha dentro de casa, e eu sabia tudo, como guardava, como fazia, tinha as coisinhas dele, tinha um kit. Ele vinha com os amigos dele, colegas, sócios da microempresa que ele possuía, e era maconha e cocaína direto lá em casa. E eu vivi nesse meio, e eu nunca provei maconha, nunca usei maconha. Eu morei em algumas, hoje a gente não fala mais favela, fala comunidade, né? Eu morei em algumas comunidades, né? No Morro do Borel, na favela do Borel, favela de Irajá, né? E também esqueci o outro, onde fica os Cadinhas, esqueci. Lá também. E a minha infância foi ali, e eu não me tornei ali. Muitos dos meus primos, né? Um primo meu é o pai da Dayana. Muitos dos meus primos estão mortos. Morreram lá na favela de Irajá. Verdade ou mentira até? Estão mortos. A maioria deles morreram, metido com coisas que não deveria, né? Eu perdi um irmão assassinado, né, com 15 anos de idade, no Morro do Alemão, há 30 anos atrás. Um mês antes do meu casamento, meu irmão foi alvejado. E isso poderia ser uma sina. Mas eu não estou lá, não me virei. Deus, a graça de Deus fez outra coisa. E eu queria hoje mostrar para os irmãos dois personagens aqui, Moisés e Miriam. Moisés e Miriam são dois personagens que eu queria conversar com os irmãos para chegar a uma conclusão já, e nós orarmos para que você tenha esperança, não fique preso a uma sina e para que você saiba aproveitar as oportunidades. Primeiro, Moisés, ela, né, o nome dela, Águas Amargas, né, alguns que vão buscar uma origem mais longe ainda,
discute dizendo que são águas doces, mas o consenso é que Miriam, significado, são águas amargas. Ela é a irmã mais velha de Moisés, e o Moisés, o nome dele é tirado das águas. Ambos os filhos têm os pais impressionadíssimos com o valor das águas, ao ponto de darem nomes que estão correlacionados à água aos seus filhos. Esses pais, eles jogam o seu filho no rio Nilo, que era uma sina, ou seja, era algo fatal, não tinha como evitar aquilo ali, era um destino inevitável, morreria. Mas, jogado no Nilo, surge uma oportunidade de sobrevivência e mandam Miriam assisti-lo e ajudá-lo a chegar em segurança. E Miriam ajuda com que ele chegue em segurança, e ela interage com a filha de Faraó, e depois leva a filha de Faraó e o seu irmão Moisés a entregá-lo à própria mãe dela, que era a mãe dele, e ela recebe, né, um salário família para cuidar do Moisés. Esses dois passam a vida inteira marcados pelas figuras, decisões, impressões, símbolos e memórias marcados pela água. Tudo aqui tem muito a ver com água. Miriam, né, águas amargas, água amarga, ou água azeda, né, Moisés tirado das águas, e eles lidam com a sua história com muitas águas. Por exemplo, na biografia da Miriam, ela é chamada de água amarga, tem a sua primeira missão de vigiar as águas do Nilo. Em Êxodo 2, a primeira missão dessa mulher é vigiar as águas do Nilo, pois seu irmão, num cesto, fora calafetado de betume, fora amarrado ali em algum arbusto à beira do rio, e lá ficava ela observando aquele movimento. A segunda vez que a gente encontra na biografia ela aparecendo, ela está dançando e cantando, e ela usa um tamborim. Não sei se foi um pagode, ou não sei se foi um samba-canção, mas aparece ela com um tamborim, dançando depois de ter atravessado o Mar Vermelho. Moisés canta e ela canta também. Ou seja, algo que acontece envolvendo águas. Ela sai das águas e canta, ela vigia na água, e a Bíblia vai mostrando ela correlacionada com a água. Depois, irmãos, ela aparece poucas vezes, mas uma dessas vezes ela está rebelada, em rebelião contra o seu irmão, e recebe um castigo, né, de lepra. 7 dias ela permanece leprosa. E também ela está num lugar onde o episódio tinha a ver com água. E logo depois, em um evento envolvendo água, ela morre, e ali ela é sepultada em Meribá. E foi esse texto que você leu comigo, né, de Números, capítulo 20, versículo 1 em diante. Nós lemos aqui a morte de Miriam, ela foi sepultada, e logo em seguida o povo, né, reclama por água. Também nós temos a biografia, a história de Moisés. Deus, em Meribá, manda ele falar à rocha, mas ele, indignado, bate na rocha violentamente e o faz por 2 vezes. E a morte de Miriam está relacionada ao mesmo lugar que decide o destino de Moisés, o tirado da água. Então essa que é chamada água amarga, e esse que é chamado tirado das águas, num lugar onde se protagoniza ali um episódio com água, ela morre naquele lugar, e ali Moisés também define tristemente o seu destino, pelo menos humano terrestre, porque eu acredito que Moisés está no céu, tá, irmão? Diga graças a Deus, ele está no céu, mas ali o seu destino, ele é maculado ali. A história de Moisés também está muito ligada às águas, eles são irmãos, a história é da família. Então nós vemos ele no rio Nilo, onde quase morre. Ele era apenas uma criança, mas tem água envolvida na vida do Moisés. No Mar Vermelho, ele seria a sua sepultura. Você sabe que quando diante do Mar Vermelho, ele para, extasiado, se volta para Deus e começa a clamar a Deus, e Deus se ressente daquela oração, daquele clamor, porque nem sempre é orar, tem hora que é oração, é hora da ação, e era a hora da ação, não era a hora da oração. E ele então, Deus se ressente: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. E se pensava ele que seria a sua sepultura, e ele ainda estava na fase adulta. Agora, como líder, ele está numa fonte de água chamada Mara, e ali o povo contendeu também com ele, morreriam de sede, e ele como líder. E esse episódio marca a vida do Moisés. Se não bastasse, lá em Massá, ele tem a experiência, a primeira experiência de falar à rocha, e a rocha liberou água, e ele também teve essa experiência, e sempre em ambientes protagonizados ali também por água. E em Meribá ele é quase-apedrejado, e foi esse texto que a gente leu ali, e outros correlacionados a ele, diz que ele foi quase apedrejado. Nós estamos falando aqui de uma sina. Talvez, todos nós temos uma sina,
um destino fatalista que nos persegue ou que quer moldar a nossa vida e nos direcionar para lá. E nós que até pensamos, sonhamos em ir para lá, mas tem algo que nos leva para lá. Sina é o destino que não se pode evitar. É uma fatalidade. A maioria dessas sinas, irmãos, se transformam em oportunidade para os dois. Essa sina, essa fatalidade, esse destino que não dá para mudar, a maioria deles se transforma em oportunidades tanto para Moisés quanto para Miriam. Pois veja comigo, para Miriam, o Nilo não foi referência de traumas aquáticos para ela, e nem gatilhos de crises, porque ela vai para o Nilo e ali as crianças estão sendo jogadas no Nilo, e ela sabe que as crianças, os meninos estão morrendo no Nilo, e ela vai para o Nilo. Então imagina, porque irmãos, isso aqui não é só um corpo, é uma alma, é um psicológico, é uma mente, tem todo o ser, né? Ou seja, de alma, de coração, de pensamentos, de emoções. Então o Nilo era uma sina, era algo fatal, era um destino que não poderia evitar, um indestino que não poderia ser evitado. Mas o Nilo foi referência, não foi referência de traumas, muito pelo contrário, ela vê ali uma intervenção de Deus na chegada da filha de Faraó, né, que toma o menino para si. Ela passou pelo Mar Vermelho e chegou enxuta do outro lado e pegou um tamborim, dançou e cantou. Para ela, essa sina se transformou numa oportunidade. Pensavam todos os israelitas, a partir de Moisés, de que todos morreriam no Mar Vermelho. Pelo contrário, o que ocorre foi que ela, além de atravessar enxuta, além de não ter a oportunidade nem de molhar os pés, ainda entoou uma canção do outro lado. Para Moisés também não foi diferente. O rio Nilo não mata, mas se torna as mãos que balançam suavemente o seu berço. Veja que ironia da história. O Nilo assassino, o Nilo, né, determinado por Faraó para que engolisse todos os meninos hebreus, esse agora se torna, então, irmãos, o berço que suavemente balança, né, Moisés para lá e para cá. O Mar Vermelho fica tão inofensivo que ele não consegue nem molhar os pés. E o Mar Vermelho, irmãos, vira uma avenida de oportunidade para a vida dele. Era uma sina, não tinha como sair dali. Era um beco sem saída. Mas Deus transformara tudo aquilo. As águas amargas de Mara, se você conhece o texto, não amarguraram Moisés, foi ali que a natureza foi adocicada pela poderosa mão de Deus, onde Deus manda ele jogar uma árvore naquelas águas, né, haviam 70 palmeiras, e um milagre acontece ali. Lá em Massá, onde a rocha cospe água e jorra vida pela palavra na boca de Moisés, é mais um momento onde uma sina, onde algo dizendo, eu estou diante de uma rocha, o que vai acontecer? Mas Deus mudou sinas em oportunidades. E hoje, irmãos, na intenção de ser bem sucinto, a gente vê aqui que o Senhor ele vai transformando as sinas em oportunidades, até que chega em Meribá, na mais fácil de todas elas. Chegou em Meribá, mais fácil de todas, mas ele peca e macula o seu futuro próximo de maneira histórica negativa. Ele macula, ele atrapalha aqui. E aí, irmãos, quais são as lições que nós tiramos dessas histórias molhadas de aventuras e encharcadas de adrenalina? Quais são as lições que a gente tira disso? Como é que a gente pode ter a oportunidade de nos desvencilharmos, de nos desligarmos, de nos libertarmos, sabe, de nos libertarmos dessas sinas que determinam quem eu sou, ou quem eu devo ser? O que eu faço com isso? A pergunta que eu trago hoje, meus irmãos, é como transformar episódios da vida fatalistas em caminhos de vida? Como transformar sinas em oportunidades? Como transformar tragédias anunciadas em lindas histórias de novos e abençoados caminhos? Como é que a gente faz isso? Ou como é que a gente deixa Deus fazer isso? Como evitar o óbvio, catastrófico e seguir pelo caminho de bênçãos divinas? Como é que a gente faz isso? Eu quero dizer para os irmãos, em primeiro lugar, que isso tem acontecido constante, corriqueira e multiplicadamente no nosso meio. Onde muitos aqui tinham uma sina, tinham um destino catastrófico, inevitável. Olha, onde nós não poderíamos nos livrar dele. E hoje, olha só para mim, olha só para você, olha onde nós estamos. Deus transformou nossas sinas em oportunidades, em caminhos de bênção, em caminhos de vitória. Quem pode testemunhar disso aí, dá glória a Deus. Porque se nós tivéssemos um sistema, um computador, uma máquina, e nós colocássemos nessa máquina, hoje a inteligência artificial talvez pudesse fazer isso.
Porque se você colocasse a sua história num site de inteligência artificial e dissesse assim, olha, eu nasci assim, meu pai era assim, eu fui abusado assim, olha, mamãe, papai morreu assim, meu irmão assassinado assim, e a maconha, e a cocaína, e o abandono, e o abuso e tudo mais, e a pobreza, e a miséria, e aonde eu vim, e o meu bairro, e os meus amigos. E aí você mandasse a inteligência artificial avançar 30 anos ou 40 anos, o que ele diria de você? Quais são as obviedades que essa inteligência artificial diria a seu respeito? Olha, se eu colocasse a minha história, meus irmãos, pelo menos a minha história, se eu colocasse lá, certamente eu seria qualquer coisa, menos um cristão, menos um pastor. Mas é mais provável. Aleluia. É mais provável que eu não estivesse vivo, que eu não estivesse aqui. Talvez aconteceria assim com você. Levante a sua mão aí. Comigo aconteceria isso. Aconteceria isso, eu não estaria aqui. Então tinha uma sina. E há sinas. Nessa sina, e nós precisamos aprender a lidar com elas e saber enxergar isso. Eu queria fazer algumas poucas declarações aqui. Na verdade, é uma conversa sobre o texto, sobre essas biografias sintetizadas, né, minimizadas aqui com os irmãos. Meu lugar, repete comigo. Sina, está fraco. Sina e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda. Aquilo que você vê como um horror na sua vida, provavelmente pode ser o meio de graça que Deus estabeleceu para construir alguém melhor. Eu quero dizer que sina e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda. Por quê, pastor? Meu lugar. Porque o rio que assassina, Nilo, é o mesmo rio que gera vida, o Nilo que afoga é o Nilo que salva. O Nilo, que era uma sina, virou agora uma bênção. Em segundo lugar, o mar que bloqueia, é o Mar Vermelho, para Moisés, a gente está falando de Moisés e Miriam, o mar que bloqueia é a avenida que se abre. O mar que impossibilita é o mar das possibilidades. Inverteu. A água amarga, ela pode ser, e ela vira água doce. São duas da mesma moeda. A rocha seca é a que também jorra abundantemente água sem medidas para alimentar mais de 3 milhões de pessoas. Isso dizendo, figuradamente, da minha e da sua vida também, que todo mal que lhe fizera, que toda ameaça que lhe acometera, você olha isso como mal, como sina, mas essa é uma grande oportunidade, na verdade, de Deus na sua vida. Porque sina e oportunidade são dois lados de uma mesma moeda. Todo homem de Deus, ele é forjado no fogo. E quando forjado no fogo, Deus permite com que vários personagens, vários ícones, vários irmãos. Obrigado, irmão. Vários irmãos de José convivam com você, do tipo que vem de você e faz. Mas eu hoje, irmãos, um pouquinho menos imaturo, e avançando um pouquinho nessa maturidade, quando eu olho para trás, todo o mal que me foi feito colaborou. Na verdade, as sinas foram oportunidades criadas por Deus para forjar a mim e forjar você. E hoje cá estamos nós, desfrutando da comunhão dos santos e da presença de Deus nesse lugar. Porque sina e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda. Se você começar a se vitimar, se você começar a praticar autopiedade, se você começar a olhar para si e dizer, coitado de mim, porque minha mãe não está, porque meu pai me abandonou, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Na verdade, sina e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda. Imagine você se diante do Nilo, diante do Mar Vermelho, diante das águas amargas de Mara, diante da rocha seca e quente, eles olharam e disseram, esse é o nosso destino, não vamos fazer nada, só vamos lamentar. Meus irmãos, nós não teríamos histórias tão encharcadas da graça de Deus e tão molhadas com a bondade do Espírito Santo aqui. E nós temos. Isso porque sina e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda. Aquilo que você está olhando como sendo um destino, né, que você não pode evitar, é a mesma moeda. Do outro lado, se você olhar, é uma grande oportunidade que Deus está te dando. Eu não sei se você consegue enxergar a vida nessa perspectiva, mas deve.
E a minha intenção é que você saia daqui olhando para a vida na perspectiva de que seus grandes problemas são também grandes oportunidades. Não foi só assim na história do Moisés, mas também foi na história do Davi. Foi assim na história de Gideão. Foi assim na história de tantos outros irmãos. E não é na sua? Claro que é também. Segundo lugar, irmãos, eu vejo que, falando sobre ensino e oportunidade, não há nada tão fatidicamente uma coisa que não possa, diante de Deus, se transformar em uma outra coisa. Não tem nada. Não tem nada que fatidicamente seja uma coisa que Deus não possa transformar em outra coisa. Deus pode transformar qualquer coisa. O Nilo assassino foi transformado no berço, o Mar Vermelho, irmãos, que seria o cemitério, foi transformado numa rua, e as águas amargas foram transformadas em doce, e a rocha dura e fria, ela foi transformada, irmãos, numa fonte a jorrar. Uma vez, falando sobre um amigo que adotou um menino, ele falou para mim sobre uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, pois ele até então se ressentia ele do seu filho ter sabido, descoberto, sido informado de que ele era um menino adotado. E que sofreria ele dos males da orfandade, pelo menos no período, quando pequeno, que esteve órfão, mas que aquelas sequelas ainda o acompanhariam psicologicamente por toda a vida. E ele foi fazer uma pesquisa, ele encontrou uma pesquisa na Inglaterra, ele comentou comigo, eu não trouxe dados aqui, dizendo que fizeram uma pesquisa olhando todos aqueles órfãos, né, que eles ficaram sem pai, ficaram sem mãe, e todos eles se sobrepuseram, todos eles se superaram e viveram acima da média dos seus pares, daqueles que moravam no mesmo lugar, daqueles que estudavam no mesmo lugar, daqueles que cursaram o mesmo curso. Os órfãos se destacaram em muito. Ou seja, o que era sina, na verdade, era uma oportunidade, pois na ausência paterna, eles disseram, nós temos que dar o nosso jeito, eu tenho que ser, eu tenho que lutar, eu vou correr atrás. E a sina virou numa grande oportunidade. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, repete comigo. Não há sina tão final que não possa ser convertida pela graça de Deus. Olha, meus irmãos, se nós fôssemos ouvir os geneticistas, se nós fôssemos ouvir Freud, ou Sigmund Freud, se nós fôssemos ouvir Karl Marx, nós estaríamos fadados a aceitar, irmãos, o nosso destino medíocre. Mas Deus tem uma vida abundante para cada um de nós, em nome de Jesus. Portanto, suas origens, os vícios que lhe trouxeram a memória celular, seus traumas, sua condição socioeconômica, suas relações parentais, nada disso, absolutamente nada disso, está fora do alcance de Deus, de ser tudo convertido. E nós podemos usar aqui, né, a palavra de Deus que diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós fomos libertos, disse Pedro, do fútil legado que nossos pais nos deixaram. Logo, irmãos, não há Nilo da morte que não vire Nilo da vida. Eu não sei se você alcança a dramatização do texto, porque o texto é dramatizado pelo autor, pelo Espírito Santo. Era um rio de morte, Deus transformou em rio. O Mar Vermelho era um cemitério, mas não existe mar, não existe cemitério que Deus não abra e faça surgir um novo e vivo caminho para uma nova dimensão de vida com Deus. Não há nenhuma Mara, águas amargas de Mara, aquela região que não vire coisa doce. Deus é poderoso para transformar qualquer situação, qualquer vida, qualquer alma, qualquer mente, qualquer sentimento, qualquer relação, qualquer aliança, qualquer casamento, qualquer caráter, meus irmãos, qualquer pecador num santo temente a Deus. Deus é poderoso para fazer isso. Então, não há sina tão final que não possa ser convertida pela graça de Deus. Pois, irmãos, todo poder, todo o império egípcio, gestando aquela situação, na intenção de matar Moisés quando menino ali no Nilo, ou então toda a cavalaria, seus cavalos e seus cavaleiros, buscando encurralar Moisés, não tinha saída, era uma sina. Mas Deus muda. Quem crê que Deus abriu o Mar Vermelho, diga amém. Ele abriu o meu coração, Ele abriu o seu coração. Portanto, só para não esquecer, primeiro, você pode ler comigo, sina e oportunidade são duas faces de uma mesma. Não há sina tão final que não possa ser convertida pela graça de Deus. Agora, por outro lado, irmãos,
Não há oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Repete comigo. Não há oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Moisés e Miriam vêm vencendo, superando, transformando-se em oportunidades. E agora, irmãos, mais fácil do que o Nilo, porque no Nilo, Moisés foi colocado lá, Miriam acompanhou, a diferença devia ser considerável, pois que ela interage com a filha de Faraó. No Mar Vermelho, encurralados, e o mar se abriu. Nas águas amargas de Mara, Deus dá uma orientação, é transformado. Em Massá, ele fala com a rocha, e a rocha dá água. Então ele tinha a história, agora preste atenção onde foi parar Moisés. Ele tinha a história, a experiência, a fé. Ele já tinha experiência de tirar água da rocha. A fé, ela se fortaleceu pela experiência. Olha, ele tinha história desde menino, desde berço, ele tinha história de que Deus é um Deus que faz. Mas não existe, a gente tem que tomar cuidado, porque não existe oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Nada mais fácil do que aquilo ali. Moisés só tinha que falar. Não tinha nada mais fácil. Era só ele falar. Mas ele, irmãos, não sei porquê, ele não fala, ele bate. Deus se indigna e diz: Moisés, eu mandei você falar e você não me santificou. Então você não vai entrar. Você vai ver de longe. Fala para o teu vizinho: você não vai entrar. Vai ver de longe. Ah, irmãos, eu não quero ouvir isso de Deus. Você não vai entrar. Vai ver de longe. É muito triste. Porque na dinâmica de transformar sina em oportunidade, a gente tem que tomar muito cuidado de caminhar no temor do Senhor. Olha, eu não sou Deus, né? Eu não sou dono da história, mas eu posso especular com os irmãos. Eu conheço pessoas. Ela deveria ter casado com ele deveria ter casado com ela. Não vai casar. Ela vai ficar vendo de longe. Porque ela perdeu a oportunidade. Achava que poderia agir de qualquer maneira, perdeu a oportunidade. Está vendo de longe a felicidade do outro e está aí com a sua dor de cotovelo. Olha, irmãos, eu vejo pessoas que, relacionalmente falando, na sua família ou nos seus empreendedorismos, essas perderam a oportunidade de Deus dizer assim, ó, você não vai entrar, você vai ver de longe. Pessoas que nas suas relações parentais, conjugais, Deus diz assim, você não vai entrar, você vai ver de longe, porque você abusou, você não fez direito. Eu vejo e acompanho pessoas, ministerialmente falando, que Deus diz assim, parei com você, você não vai entrar, agora você vai ver de longe. E isso aconteceu aqui. E por que aconteceu isso aqui? Porque não há oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Eu, quando li o texto pela primeira vez, na verdade, quando eu li o texto pela 100ª vez, eu disse assim, caramba, eu não acreditava que na altura do campeonato, Moisés perderia a oportunidade de entrar na terra prometida. Eu sei que Deus é soberano, tem os seus planos, mas guardada essas convicções, né, que são irretocáveis, né, da onisciência de Deus, de que Deus não se frustra, mas historicamente falando, eu digo, caramba, que surpresa. É um filme que eu leio, que eu vejo, é como, sabe aquela pessoa que vê um filme e toda vez se admira do final? Gente, que final é esse? Não poderia ter esse final, não. E sempre que eu leio isso aqui, número 20, caramba, ele errou, ele abusou, ele achou que não poderia perder, ele achou que poderia tocar de qualquer maneira, e o grande Moisés perdeu. Ele é disciplinado por Deus. Isso fica explicitado no texto. Precisa a gente fazer uma acurada, né, investigação para saber disso. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que não há oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Oportunidade histórica das nossas relações, né, eu estou frisando isso muito bem aqui. E eu não quero ouvir isso. Então nós temos que tomar muito cuidado. E o povo de Deus, diga amém. Agora, irmãos, alguns comentários, como transformar sina em oportunidade. Em primeiro lugar, quando nós somos tomados por um senso de missão. Pastor, como é que eu olho para a vida e eu transformo
destinos ruins, né, em grandes oportunidades. Olha, quando nós somos tomados por um sentido de missão. Miriam, meus irmãos, ela não está na beira do Nilo vendo o irmão morrer. Ela está lá com um senso de missão de Deus e crê que algo vai acontecer. Ela olha para a vida na perspectiva, diz o seguinte: isso aqui é uma missão, o que Deus tem para mim nisso aqui? Deus está se movendo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus quer glorificar o nome dEle nas nossas vidas, porque todos nós vivemos, existimos e nos movemos para a glória de Deus. Então você tem que olhar para a vida como um senso de missão. Sabe, irmãos, deixa eu, das minhas particularidades, né? Eu já pensei assim, são elucubrações, né, que a gente tem. Eu pensei o seguinte: poxa, meu pai morreu, eu tinha 11 anos de idade, em 1978. Mas se eu tivesse um pai, eu teria me convertido na minha juventude? Eu teria me firmado? Não sei. Não sei. O que sei é que me liberou para eu seguir um caminho, encontrar uma referência na igreja. E eu precisava de uma referência, meninos precisam de referências masculinas. E eu entrei na igreja em busca de referências masculinas. E eu achei meninos de Deus que foram referências masculinas para mim. Então eu passei a olhar a vida sem saber. Hoje eu explico isso, mas eu não sabia o que estava fazendo comigo. Mas eu passei a olhar a vida com um senso de missão. Deus tem um propósito nisso. Deus tem uma missão, faz parte da missão. E eu perdi isso, faz parte da missão. E eu ganhei aquilo, faz parte da missão. E eu tomei uma paulada para aprender, faz parte da missão. E meu pastor não me entendeu, me maltratou, faz parte da missão. Esse ano eu tive a oportunidade de dizer para um dos meus pastores, né? Tive a oportunidade de dizer, contei para o senhor nisso. Cheguei diante dele assim: rapaz, você apertou o parafuso, você cobrou de mim, você me disciplinou, você pegou pesado comigo. Aí eu disse para ele assim: foi muito bom, só tenho a te agradecer, foi maravilhoso, hoje eu entendo, muito obrigado. Aí dei um abraço, porque a gente passa a enxergar tudo quando somos tomados por um sentido de missão. Segundo lugar, como transformar sim em oportunidades? Com fé. Porque a fé, ela transforma fatalidades em oportunidades. Em olhar para o mar como o cemitério, no lugar disso, mas ouvir a voz de Deus e a gente se colocar a marchar e o mar virar uma avenida florida. Porque você tem que enxergar, né, quando Moisés ele está diante do mar, ele olha, ele clama a Deus, diz: Senhor, tem uma missão. E Deus diz: marche, a missão é marchar. E ele diz: marchar para onde? Voltar eu não posso, do lado são colinas, eu não tenho como. Marcha, avante, é para frente. E ele creu na palavra de Deus, e ele pôs os pés nas águas, e o mar, irmãos, vermelho, ele se abriu de um lado ao outro, e todo o povo de Israel passou enxuto. E quando Faraó e seus cavaleiros entraram, o mar se fecha. Ou seja, a fé transforma a fatalidade em oportunidade. Em lugar de olhar para o mar como um cemitério, mas a gente ouve a voz de Deus, a gente marcha e ele vira uma avenida florida para nós. Eu não sei quais são os problemas que você está atravessando, mas eu quero dizer para você: se você colocou a sua vida na mão de Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Então você tem que olhar para a vida com um senso de missão, de que você está sendo aprontado. Quem sabe você chegou como recruta, e aí você tem que ser submetido a testes de força, tem que ser submetido a testes de resistência, tem que ser submetido a testes psicológicos, tem que ser submetido a testes de dietas, para que se você vira um soldado, e se você vai a cabo, e se você vai a sargento, e se você cresce com isso, então você tem que entender o seguinte: o nosso general é Cristo, nós somos o exército de Deus, há uma missão acontecendo. Olhe para a vida com senso de missão. Diga para o seu vizinho: olhe para a vida com senso de missão. Tem uma missão para nós. No lugar é a fé. Você tem que olhar para a vida com fé, olhar para a sina com fé e dizer: olha, esse mal que me foi feito, Deus vai transformar isso em bem. Não foi essa fala de José para os seus irmãos, depois de ter entendido, sendo ele o segundo homem lá no Egito? Disse ele: vocês intentaram mal, mas Deus transformou isso em bem. E assim foi feito. Na interação de Saul com Davi, intentou o mal, mas Deus fez o bem. Na interação de tantos outros, Deus faz assim. Então você tem que olhar para a vida com fé, porque a fé, ela transforma fatalidades em oportunidades. Terceiro lugar,
Como transformar assim na oportunidade, pastor? Obediência. Obediência. Olha, você tem que obedecer. Se Moisés tivesse obedecido à risca, e ele foi treinado para isso, Moisés foi treinado, irmãos. Eu não sei se existia paquímetro, mas acho que ele tinha um paquímetro, porque Deus disse para ele, é essa a medida. Moisés tinha que ter uma clareza e nitidez de cor imensa, porque Deus disse, das cortinas, é essa cor. E é essa a espessura dessa cortina e daquela cortina. E ele teve que fazer exatamente como Deus mandou. Então ele fora treinado para obedecer à risca, ele foi treinado para isso. Ele teria sido aprovado no episódio de Meribá e a história seria outra. Especulo eu, humanamente falando. Então, como é que eu transformo o sino em oportunidade? Obedeça. Diante do Nilo, obedeça. Pastor, o Nilo mata, mas Deus está mandando eu botar lá. Bote. Pastor, o mar vermelho afoga e Deus está mandando eu andar. Ande. Vai se abrir e o Nilo não vai te matar. Pastor, as águas amargas de Mara, elas vão me matar. Porque quem bebe água salgada vai sofrer um mal súbito. Não pode beber, porque Deus vai transformar em água doce. Pode beber. A pessoa diz assim, pastor, não aguento mais esse casamento. Irmão? Não entendi. E o que Deus está falando para você? Aí a pessoa muda de assunto. E eu volto, o que Deus está falando para você? Ah, pastor, não é isso que eu vim falar aqui, né? Ué, você quer falar o que comigo? Sobre o quê? É Deus? O que Deus está falando para você? Está ruim o casamento? Vai bebendo essa água. Deus pode transformar essas águas amargas em águas doces. Amém, meus irmãos? Em último lugar, repete comigo, contentamento. Você lembra que Moisés, ele foi à bancarrota, né, na sua interação com Deus, com a rocha, porque desobedeceu. E Miriam? Miriam, irmãos, ela vence o Nilo, ela vence o Mar Vermelho. Inclusive, se você for estudar a biografia de Miriam, ela é tida como uma profetisa e líder com Arão e Moisés, tá bom? A Bíblia chama ela de líder. Ela também ajudou o povo de Israel a sair do deserto. Moisés encabeçou, porque Deus falava com ele face a face, mas Arão era a boca de Deus e Miriam profetiza, porque cantara, e Miriam também era líder. Então, Miriam vence o Nilo, o Mar Vermelho, canta, vence Mara também, mas Miriam resolve ser Moisés. E ela entra em crise, faz rebelião. E sabe o que ela disse para Moisés? Por causa de um casamento que ele teve com uma etíope, ele disse assim para ela, Deus também fala comigo. Deus também fala comigo, eu também sou líder, eu também sou chefe, e não é você que manda aqui não, porque Deus é um Deus que, olha, Deus, irmãos, querendo assumir ela, a liderança do irmão, ou se equiparar ao seu irmão. E com isso Deus, irmãos, se ressente da situação. Primeiro que Moisés, Deus se ressente, e sentencia ela a uma lepra, ou seja, explicitando que aquilo fora um pecado que afrontou o coração de Deus, e ela fica 7 dias leprosa e logo depois ela morre. Ela deveria ter ficado na dela quando, irmãos, nós crescemos. Quando você cresce para você e mais além de si mesmo, crescendo em Deus, nos seus próprios degraus existenciais, tudo bem. Vou repetir. Quando você cresce para você e mais além de si mesmo, crescendo em Deus, nos seus próprios degraus existenciais, tudo bem. Está tudo certo. Aí você vai quebrar essas sinas. Mas quando você quer crescer além do outro, você vai se dar muito mal. E o que fez Miriam? Ela quis crescer além do irmão. Porque todo crescimento deve ser a partir de você mesmo. Você se superar, você ir além de você. E não você querer ser melhor do que o irmão e crescer mais do que o outro. E ela quis crescer mais do que o líder. Se comparando com o outro, medindo o outro, ser melhor que o outro, você vai quebrar. E aí você se desapropria dessa graça de Deus, que muda todas as fatalidades da sua vida em grandes oportunidades, em grandes bênçãos. E você se desapropria dessa graça de Deus, abnega, se rejeita, se afasta dessa graça de Deus, que transforma todas as fatalidades da sua vida, toda a calamidade da sua vida, transforma em histórias maravilhosas de bênção e de graça e de vitória e de restauração. Não saia de você para ser outro alguém. Não faça isso. Seja você mesmo, transformado com toda a sua historicidade pela graça de Deus. Não faça isso. Tenha certeza disso. Todo dia, irmãos, nós precisamos escolher quem precisamos ser. E não escolha ser o outro. Escolha ser uma versão melhorada de si mesmo. Fala para o teu vizinho. Escolha ser
uma versão melhorada de si mesmo, e não o outro. E Miriam, ela teve inveja do outro, quis ter a graça do outro, e não pôde. Portanto, irmãos, eu quero vos dizer nessa noite, e o que eu quero dizer em nome de Jesus, como é que a gente transforma episódios da vida fatalistas em caminhos de vida? Quando você entende que sino e oportunidade são duas faces de uma mesma moeda. Você encara não somente como sendo algo ruim, mas é uma oportunidade sim que Deus está lhe dando, porque Deus está escrevendo uma nova história na nossa história. Em segundo lugar, não há sina tão final que não possa ser convertida pela graça de Deus. Não tem nada que aconteceu na tua vida que virou determinante, imexível, irretocável. Não, Deus é um Deus que entra na história e Ele muda tudo aquilo que se fez determinante na sua vida, deixa de ser, porque Deus, Ele muda isso em nome de Jesus. Em terceiro lugar, quero dizer para os irmãos que não há oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Tome cuidado com isso. Se você acha que já venceu e está prosseguindo, já venceu e está prosseguindo, já venceu e está prosseguindo, não se dê por seguro ao ponto de negociar a santidade, de negociar a voz de Deus, de negociar a especificação que Deus fez para a sua vida. Não toque nisso, não faça aquilo, porque não existe oportunidade tão segura que não possa ser perdida. Moisés perdeu, meus irmãos. Moisés era amigo de Deus, conversava com Deus face a face. Um homem admirável. Eu quero dizer em nome de Jesus nessa noite, que nós podemos transformar e deixar com que o Espírito transforme a nossa vida sim, quando nós somos tomados por um sentido de missão. O que está acontecendo na tua vida teve um propósito, Deus está construindo você. Vamos descer à casa do oleiro e ver o oleiro entregue ao seu serviço, e o vaso de barro quebra e ele faz de novo. Eu quero dizer para você que Deus chamou você para refazer a tua vida. Se alguém quebrou, Deus refaz a sua vida completamente. Eu quero dizer para você que a gente transforma assim em oportunidade quando a gente olha com fé para os piores desafios, para as impossibilidades, a gente olha com fé. Os amigos de Jesus no Evangelho de João capítulo 11 não conseguiam olhar para a vida de alguém que estava apodrecendo há 4 dias, porque não conheciam Jesus. Jesus disse: mas por que vocês não estão vendo essa possibilidade? Porque eu sou a possibilidade, eu sou a fé, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Onde colocaram, eu vou falar. Já cheira mal, Senhor, não vamos tocar nisso. Isso aí não tem volta. E teve volta, e Lázaro ressuscitou. Diga graças a Deus. Tem que olhar com fé. Você tem que obedecer. Para transformar sina em oportunidades, aquela rocha, talvez você esteja diante de uma rocha. Teu problema é uma rocha empedernida, e não comunica nada. E você diz: o que eu vou fazer da minha vida? O que Deus está mandando você fazer? Faça. Faça. E ele disse: fale a rocha. Não é para bater, não é para externar indignação, violência que você tem com quem quer que seja. Você precisa obedecer a Deus criteriosamente, minimamente. Você tem que obedecer a Deus detalhadamente. E olha, tenha contentamento. Cuidado, porque na medida que você vai vencendo, e na medida que você vai acertando, você vai se achando. E na medida que você vai se achando, você vai se comparando, dizer: eu sou tão bom quanto aquele. Se eu fiz isso e ele fez, eu também faço. E eu quero ser como. Eu estou até criticando já ele. Na igreja tem muito disso, gente que se converteu ontem e já sabe fazer críticas rasgadas de igreja A, de igreja B, de pastor A, de pastor B, e não sabe nada de vida de igreja, não sabe nada de vida de pastor, e já se acha um crítico, né, apurado. Contentamento, contente-se, cada um pense de si o que convém, segundo a medida de fé que recebeu. Cada um de nós somos amados por Deus, importante para Deus, temos o nosso lugar no corpo de Cristo Jesus. Nós não temos que nos comparar. O olho, como disse Paulo aos Coríntios, o olho não pode dizer que não precisa do pé, a mão não pode dizer que é melhor que o coração, não pode dizer isso. Contentamento. Irmãos, eu queria terminar deixando um versículo para os irmãos. Eu queria que nós lêssemos e percebêssemos. Vamos ler juntos aqui? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu demorei a me lembrar desse versículo, porque ele sintetiza algumas coisas que eu já vos falei aqui.
Por isso, e é o testemunho do autor aos Hebreus que vai dar no capítulo 12, e tem todo um contexto aqui, mas ele diz: recebendo nós um reino inabalável. Meus irmãos, Deus nos legou, nos herdou, nos presenteou com o seu reino. Nós estamos no reino de Deus. Diga glória a Deus. Nós estamos no reino de Deus. Recebendo nós um reino, e esse reino é inabalável. Não existe nada que Deus tenha nesse reino, não existe nada que Deus faça nesse reino, que a sua história no mundo, que a sua história como ser humano, vai impedir Deus de fazer. Porque esse reino é um reino que não se abala. Tudo que Deus quer, acontece. E a sua vontade é irrestrita e plenamente concretizada, meus irmãos. Plenamente concretizada. Então, nós recebemos. Diga, eu recebi. E nós recebemos um reino que é inabalável. E Deus já estabeleceu. Ele já determinou qual vai ser o fim da minha e da sua vida. Nós precisamos nos agarrar a isso e olhar para a vida com senso de missão, com fé, com obediência e com contentamento. Olhar para essas coisas que nos atrapalham e que nos impossibilitam e que são as nossas travas como sendo a outra moeda. São também grandes oportunidades que Deus está nos dando. E ele diz aqui, olha, repete comigo, retenhamos a graça. Ah, meu irmão, essa bênção imerecida, agarre ela, abrace ela, se aproprie dela, olha, tome ela para si, olha, vamos manietá-la no nosso coração, na nossa mente, retenhamos a graça. É uma bênção imerecida, meus irmãos. Eu não sei por que alguns dos meus primos, que eu nem conheci, estão mortos e eu estou aqui, é a graça de Deus, eu não sei. Eu não sei por que eu não virei um cheirador de cocaína, eu não sei por quê, mas eu estou aqui. Eu não sei por que eu consegui não ser um mau marido, não que eu seja um excelente, mas eu consegui não ser um mau marido, porque minha mãe só teve maus maridos que bateram muito nela. A melhor visão que eu tenho do meu pai e da minha mãe é ela apanhando num canto da sala, tomando soco na cabeça. É a melhor imagem, a mais nítida que eu tenho é essa. E irmãos, mas nós temos que reter essa graça, estamos aqui pela graça de Deus. Pela graça de Deus, você não é aquilo que deveria ser. Você é aquilo que Deus está construindo para você ser. E diga glória a Deus por isso. É graça de Deus, meus irmãos. Quantos meninos nessa cidade nasceram no berço de bairros tomados pelo tráfico, pela boca, e hoje estão aí, ali, aqui, como servos de Deus, adoradores. Muitas mulheres foram, irmãos, abusadas e hoje estão aí sendo mães curadas, esposas restauradas. Quantas? É a graça. Retenhamos a graça, nos humilhamos diante da graça, reconheçamos que é graça, pela qual, repete comigo, sirvamos a Deus. Repete comigo, sirvamos a Deus. Não sei se você se deu conta, mas a história do Moisés não é a história de Deus, é a história da Miriam, é a história de Deus. E o principal da história, de todo o Gênesis, todo o Êxodo, todo o Levítico, todo o Deuteronômio, todo ele, é Deus. E Moisés estava servindo a Deus, e Miriam estava servindo a Deus. E sabe por quê, meus irmãos, que Deus transformou sinas em oportunidades? Porque eles eram servos de Deus. Não obstante a sua pecaminosidade, não obstante a desobediência de Moisés lá em Meribá, não obstante a revolta de Miriam, a rebelião de Miriam, mas eles eram servos de Deus, e quando o servo de Deus caminha, toda sina Deus transforma em oportunidade, toda calamidade Deus transforma numa bênção, meus irmãos, porque são servos de Deus, portanto, sirvamos a Deus. Agora nós temos que servir a Deus de modo agradável. Repete comigo, de modo agradável. Tem que agradar a Deus. Miriam agradou a Deus quando se rebelou contra Moisés? Sim ou não? Não. Ela ficou leprosa. E logo morreu. Moisés agradou a Deus, em vez de falar, ele bateu, ele agradou, sim ou não? Não. Ele não agradou a Deus. Então nós temos que servir a Deus. É de qualquer jeito, pastor? É do meu jeito, pastor? Não, não é do seu jeito. Esquece esse negócio de servir a Deus. Primeiro, esquece esse negócio de não servir a Deus. Sirva. Segundo, esquece esse negócio de servir a Deus do seu jeito. Terceiro, sirva a Deus de modo agradável. Pastor, como é que eu sirvo a Deus de modo agradável? Você tem que servir a Deus de modo agradável com duas coisas que caíram profundamente em extinção no meio cristão, evangélico e nas igrejas. Que é raríssimo achar.
Quando achamos, é uma nobre e grande descoberta. É com reverência e com santo temor. A reverência e o santo temor deve emoldurar, meus irmãos, esse modo agradável no qual servimos a Deus, retenhando a graça, pois recebemos esse reino inabalável. Porque o nosso Deus, meus irmãos, nosso Deus é amor. Repete comigo, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que Deus consome, pastor? Bom, irmãos, Deus, na cruz do Calvário, Ele consome todo o pecado daqueles que se arrependeram e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Mas tendo conhecido Jesus e já vivenciando a obra de Cristo, Ele vai consumir todo o ato. Ele vai consumir e vai queimar nesse fogo consumidor, vai extinguir todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, todos os capítulos da nossa vida, onde não houve nem reverência e onde não houve temor. Reverência e temor. Porque o nosso Deus é tão santo, tão santo, tão santo, e é nessa incompatibilidade do plástico com o fogo. Não pode nem aproximar, porque derrete. Então Deus é a essência dele, é um santo fogo consumidor, que consome tudo aquilo que é pecado, que é emoldurado com essa falta de reverência e essa falta de temor. Eu quero dizer para os irmãos, e eu encerro aqui, o que faz com que a sua vida continue sendo a vida que foi determinada pelo seu trauma, pela sua infância, pela sua herança psicológica, que disse Freud, pelo seu contexto socioeconômico, cultural, que diz Karl Marx, ou pela herança genética que você recebeu, o que vai fazer com que você não se desembarace disso, você não evite isso, é a falta de reverência e a falta de temor a Deus. Porque se você o servir de modo agradável, com reverência, santo temor, retendo a graça, nesse reino inabalável, tudo aquilo que na tua história colaborou para infelicitar, para desgraçar, para destruir, para entortar a sua vida, Deus vai transformar em bênção, e em vitória e em glória para o teu santo e poderoso nome. Você crê nisso? Quem entendeu, diga amém. Eu termino dizendo que a graça muda e transforma sina em oportunidade. Porque tudo é graça. Nenhuma expertise nossa. Tudo é graça. Eu estou falando algumas coisas de mim hoje porque eu fiz a releitura do que Deus fez. Na verdade, não foi eu que fiz. E hoje a gente lê Moisés e Miriam fazendo a leitura do que eles nem se perceberam. Mas foi assim. Não foram eles. Foi a graça de Deus. Mas eles, o que eles fizeram, pastor? Pastor, qual é a minha participação? É reter a bênção que você não merece. Retenha a bênção que você não merece. Amém? Vamos ficar de pé. A expectativa, se você pensa que tinha um karma, eu não creio em karma, mas se você pensa que tinha, saia daqui sem ele. Se você é um cristão e pensa em maldição hereditária, a minha intenção é que você saia daqui sem ela. Porque a palavra conhecereis, a verdade vos libertará. E a verdade é que Deus é que está presidindo a nossa vida. E todas as maldições foram levadas por Cristo Jesus naquela rude cruz. Se você pensa que o seu pai marcou você, entortou você para o resto da vida, eu quero que você saia daqui liberto completamente disso. Se você entrou aqui pensando que pelo fato de você não ter conseguido estudar, você vai agora arrastar a sua vida para o resto da sua história, dando com muito suor um pouquinho de pão para o teu filho, isso não é verdade. Deus é poderoso para te fazer prosperar.
Eu quero dizer para você que entrou aqui maculado porque foi abandonado, preterido, adotado, sofreu de orfandade, que nada disso é um gatilho para o teu mal, mas é oportunidade para Deus reescrever a tua história, e é isso que Ele já começou a fazer, por isso que você está aqui. Eu quero dizer para você que entrou aqui em nome de Jesus com essa doença, achando que essa doença que você herdou de não sei quem, e essa doença, eu quero dizer para você que Deus é poderoso para te curar, e essa sina não vai mais te perseguir em nome de Jesus. Mas você tem que aprender a lidar à luz do Evangelho, na presença de Deus, porque nós recebemos um reino inabalável, porque devemos servir a Ele de forma agradável, porque nós temos que reter essa graça e viver com santo temor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, abençoa, Pai, a minha irmã, renova esse teu filho, a tua filha, escreve, Senhor, uma nova história na vida do teu filho. Eu sei que o Senhor tem um plano, e o plano que o Senhor tem supera, Senhor, toda a nossa história, Senhor, toda a nossa biografia, Senhor, todo o nosso histórico. Cancela isso, Senhor, na vida dessa menina, na vida desse menino, na vida dessa moça, na vida desse rapaz, na vida desses que tiveram pais sexualmente pervertidos e hoje estão algemados a uma perversão sexual. Quebra esse mal, Pai, em nome de Jesus. Acaba com essa sina, meu Deus, para a glória do teu nome. Manifesta o teu poder. Espírito Santo de Deus, vem, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós teu sopro e restaura o teu povo, Senhor. Restaura a tua igreja, Senhor. Levanta, Senhor, aquele que está caído. Fortalece aquele que está com os joelhos trôpegos, ó Deus. Levanta, Senhor. Opera, Senhor. Manifesta, Senhor. Restaura, Senhor. Cura, Senhor. Vem, Senhor. Vem fazer a tua obra. Vem fazer a tua obra em mim. Vem fazer a tua obra em nós, Senhor. Vem trabalhar na nossa vida, Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração e diga: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Diga isso: cura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Adestra-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Meu Deus, traz vida em mim. Traz vida em mim, Senhor. Traz vida em mim. A maneira que eu cheguei aqui enxergando a vida, que eu saia daqui enxergando na perspectiva do Evangelho, na perspectiva da obra de Cristo, em nome de Jesus. Aquele que entrou aqui, Senhor, se achando uma coisa, que saia daqui se entendendo que você é filho de Deus, é servo de Deus, foi separado por Deus para a glória de Deus, e agora quem conduz a tua história não são mais as sequelas de outrora. Quem conduz a tua história é o Santo Deus. Ele disse, irmãos: eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas. Aleluia. Faz coisas novas, Senhor, em cada alma, em cada mente, em cada coração e em cada ser. Em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Vamos dar a salva de palmas ao Senhor, irmãos.